Fala galerinha, beleza? Tudo bem? Professor Alexson na área. Vim aqui para dar uma dica bem rápida sobre um tema bem chamativo, podemos colocar assim. Já que esse tema que nós iremos falar agora, ele gera uma certa discussão, uma certa polêmica que acaba interferindo e entra em vários âmbitos da nossa vida, seja na questão econômica, questão política, entre outros fatores, questão cultural e etc. Beleza? Primeira coisa, capitalismo, socialismo e comunismo. Essas três coisas você precisa entender os conceitos. Mais uma vez, conceitos. Não confundam conceitos com prática. Uma coisa é a teoria, uma coisa é o conceito ali, o escrito, o bonitinho e tal. Apesar do capitalismo não ter necessariamente um criador, mas tem vários conceitos. Porém, a prática sabemos que ela é aplicada de uma forma bem diferente daquilo que está na teoria, ok? Primeiramente, o capitalismo. Se a gente for analisar a história da humanidade, o capitalismo ele sempre existiu de uma forma diferente, óbvio, do que nós estamos habituados hoje. Então, as moedas, se a gente for analisar, na época lá de Jesus Cristo, na China antiga, né? Então outras civilizações espalhadas pelo mundo, existiam algumas formas de moeda. Então o capitalismo existia, obviamente que sim. No entanto, podemos dizer que ele ganha força e ele passa a predominar justamente com a primeira Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial é justamente que vai impulsionar essa ideia do capitalismo, essa ideia de lucros, essa ideia de acúmulo de bens, de capital, de propriedade privada, né, de livre concorrência. Enfim, o capitalismo em si ele vai então prevalecer a partir desse momento histórico. O que nós temos que relembrar? Antes do capitalismo, antes da primeira Revolução Industrial, existia o feudalismo. Então o escambo, né, a troca era o que prevalecia. E quando o capitalismo passa a existir realmente, aí, meu amigo, não tem como mais segurar. Lucros e acúmulo de bens passam a dominar completamente. Beleza? Contrapondo-se a essa ideia do capitalismo, o socialismo vai surgir justamente para questionar e ir de contra essas características do capitalismo. Basta você pensar o momento histórico da Revolução Industrial, onde enquanto a burguesia lucrava, né, e os trabalhadores cada vez mais sendo explorados, ganhando salários baixíssimos, trabalhando durante muitas horas, com poucos direitos, né, em locais inapropriados, podemos dizer assim, crianças, mulheres, todo mundo trabalhando de uma forma bem própria do que nós estamos habituados hoje. Então o socialismo, e aí os dois criadores dessa ideia, Karl Marx e Friedrich Engels, ao analisarem e viver esse momento histórico, eles criam, né, essa teoria. E o socialismo ele surge, como eu falei, justamente para contrapor essa ideia do capitalismo. Ou seja, a principal característica do socialismo é pregar a igualdade social. Claro, gente, e mais uma vez chama atenção, não estou aqui para dizer qual é melhor, qual é o melhor. Mas se a gente analisa as duas faces, tanto do capitalismo como do socialismo, ambos trazem problemas sociais, econômicos, políticos devastadores. Então o socialismo ele prega a igualdade social, mas na prática é outros 500. Beleza? Então uma das principais características do socialismo é a igualdade social, propriedade coletiva, uma economia planificada, ou seja, empresas estatais, ou seja, o governo controla isso tudo, ok? Já a ideia do comunismo, por exemplo, o Manifesto Comunista, né? O que a teoria vai nos dizer? Olha, o governo, ele de certa forma, ele deixaria de existir e a população, né, a própria comunidade, passaria a controlar tudo. Óbvio que por meio de algum líder e tal, mas a comunidade, a população controlaria tudo isso. Mas seguindo a base, né, e as transformações feitas pelo socialismo. Ou seja, é como se nós tivéssemos que acabar com o capitalismo, passa por um processo de transformações durante o socialismo, que é essa de igualdade social que eu comentei agora há pouco, até chegar ao comunismo. O melhor exemplo que eu sempre utilizo em sala de aula é de uma vaca. Pode parecer bizarro, mas é algo bem simples. Vamos analisar as três fases, né? As três formas. Capitalismo. Essa vaca, para você se alimentar, você precisa pagar por ela. Se você tiver dinheiro, você se alimenta.
né? Ou você adquire esse produto, esse animal. Senão, você não vai ter outra possibilidade. Lá no feudalismo você poderia trocar, mas hoje em dia não. Então, se você quer se alimentar, você precisa pagar. No socialismo, governo, imagina então eu sendo do governo, eu pegaria essa vaca e distribuiria para todos vocês que estão me assistindo. Ou seja, não teria ninguém que iria passar fome, mas também não teria ninguém que se esbanjaria de tanto comer. Claro, gente, que isso é a teoria. Na prática já vimos que não deu certo. E não dá certo até hoje. Beleza? No comunismo, vocês que estão me assistindo, sem a necessidade de um governo, eu pegaria essa vaca e distribuiria entre vocês. Ou seja, seria a comunidade quem determinaria a situação. E por que chegaria a esse comunismo? Porque durante o socialismo, todos vocês se tornaram igualitários. Beleza? Então espero que tenha ajudado vocês nesses conceitos. E vale sempre lembrar, conceito é uma coisa, na prática é outra. Beleza? Então, forte abraço, até mais, fique com Deus e sigam a gente aí para os próximos vídeos. Até mais!